Novos trechos de diálogos entre o então juiz federal e procuradores da Lava Jato, divulgados pela Folha de São Paulo e pelo Intercept Brasil, indicam que a Força-Tarefa discutiu estratégias para vazar informações sigilosas da delação da Odebrecht sobre a Venezuela durante o crescimento da ditadura de Nicolás Maduro. De acordo com os novos diálogos de agosto de 2017, Moro escreveu ao coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol, abro aspas, talvez seja o caso de tornar pública a delação da Odebrecht sobre propinas na Venezuela. Isso está aqui ou na PGR? Fecha aspas. A suposta mensagem, é do dia 5, quando a Procuradora-Geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, foi destituída do cargo pela Assembleia Constituinte do país. Ela havia denunciado a ruptura constitucional na Venezuela. A delação da Odebrecht, citada por Moro e sob sigilo, trazia informações sobre pagamentos de propina a políticos de diversos países da América Latina e da África. Na resposta a Moro, Deltan afirmou que, pelos termos do acordo, não seria possível tirar o sigilo. No entanto, indicou uma alternativa, abro aspas, não dá para tornar público simplesmente porque violaria o acordo, mas dá para enviar informações espontânea e isso torna provável que em algum lugar no caminho alguém possa tornar público. Na conversa, Deltan também cita a possibilidade de mover uma ação pelo crime de lavagem de dinheiro internacional, abro aspas. Haverá críticas e um preço, mas vale pagar para expor e contribuir com os venezuelanos. Fecha aspas. Em referência crítica às mensagens do site The Intercept Brasil, da revista Veja e da Folha de São Paulo, baseadas em supostas mensagens que enviou ao procurador Deltan Dallagnol quando era juiz da Operação Lava Jato, o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou no Twitter ter concedido uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, abre aspas, sem sensacionalismo fraudado. Fecha aspas. Questionado se é possível um juiz ser totalmente imparcial, Moro respondeu que o que define a imparcialidade é o juiz definir conforme aquilo que se encontra nos autos, com base na prova e na lei. O Alexandre, continua esse vazamento a conta-gotas, né? E agora tratando de Venezuela, lembrando sempre que são essas supostas mensagens divulgadas pelo Intercept. Tem todos os suposto isso, suposto aquilo, teria dito, né? Aquilo, tudo mais. É o jornalismo do futuro do pretérito, né? Enfim, eu me incomoda muito, vocês sabem disso, desde o primeiro dia que a gente comenta esse assunto, nós estamos especulando e comentando sobre supostos vazamentos, que os acusados e o ônus da prova, evidentemente, de quem denuncia, né? Além de cientista político, eu tenho aqui do meu lado também alguém de uma base jurídica, um conhecimento de advogado muito sólido. Então, se eu falar alguma besteira sobre lei ou justiça, Bruno, você por favor me corrija, porque aí entra em campo o doutor Bruno Garjagen, causídico. Bate o martelinho aqui, nosso juiz. Enfim. Então, temos agora, finalmente, aqui um suporte jurídico à altura da discussão, do desafio que nós temos. Mas você vê, né? Quer dizer, nós temos um vizinho que é a Venezuela, que já foi a pequena Veneza, que já foi um país rico, tem a maior reserva de petróleo conhecida, enfim, que tenha tudo para ser um país rico e está passando por uma situação absolutamente catastrófica na sua economia, com consequências sociais absurdas, né? Você tem denúncias de canibalismo, gente comendo cachorro para poder sobreviver, falta remédio, falta tudo. Quer dizer, pega-se o que a gente sabe de Cuba, multiplica por 1000, num país muito maior, mais rico, com mais potencialidade, e sem a desculpa eterna que se dava os amigos da ditadura genocida cubana, que botava a culpa em embargo, tem aquelas desculpas horrorosas, mas nem isso tem na Venezuela. Então, quer dizer, e nós aqui, o Brasil, para vergonha eterna da história do Brasil, nós ajudamos a financiar esse regime. Nós demos dinheiro, emprestamos, com aqueles empréstimos com juros de pai para filho, fizemos obras bilionárias como aquela refinaria Abreu Lima. Quer dizer, a gente fez o que pôde, o que não pôde, mais o que não podia do que podia, inclusive, para tentar ajudar aquela ditadura a dar certo. Nós mais ou menos fizemos o papel que a União Soviética fez com Cuba ali, principalmente nos anos 90. Então, assim, é uma vergonha para a história do Brasil, a recente dos últimos 10, 15 anos, a nossa participação em suporte ao chavismo, ao bolivarianismo e agora ao regime sanguinário, genocida, ditatorial, autocrático, horroroso desse Nicolás Maduro. E aí
nesse conjunto, nós vamos ficar discutindo se, quem sabe, talvez tenha tido uma notícia do fulano que mandou uma mensagem do Telegram. Eu acho isso até, de certa forma, uma certa insensibilidade com as pessoas que estão todo dia morrendo na Venezuela e em parte por culpa de nós brasileiros, que um dia precisamos fazer uma reflexão em cima disso. A gente, infelizmente, nós temos uma parte nisso e nós, em parte, ajudamos a instauração daquele regime horroroso. De novo, os fins não justificam os meios, ninguém aqui está dizendo que tem que se ignorar o Código de Processo Penal, ignorar a Constituição. Se aparecer algum dia, em algum momento, alguma coisa que depois de periciada e provada, mostra algum erro, seja do MP, seja do ex-juiz Sérgio Moro, seja de quem for, aqui ninguém tem político de estimação, não tem procurador de estimação, a gente vai querer, evidentemente, que cada pessoa se responsabilize proporcionalmente ao que fez depois do transitado julgado e a gente tendo certeza que efetivamente aconteceu. Agora, antes disso, a única coisa que o nome Venezuela desperta em mim é um profundo pesar sobre o que passa aquele povo e uma profunda vergonha do Brasil pelo seu papel nessa tragédia. E Andreas, o que achou do conteúdo dessa vez? São acusações graves essas de que procuradores teriam articulado o vazamento de informações sobre a Venezuela? A ser verdade é gravíssimo. E são coisas diferentes aqui. Eu concordo com o Alexandre sobre todas as ressalvas relativas à situação miserável da Venezuela e como a política concorreu para isso, com a ajuda dos políticos brasileiros. Isso não autoriza o Ministério Público e um juiz a articular para interferir politicamente naquele país. Isso não é autorizado e não faz o menor sentido. É também algo a ser verdadeiro para envergonhar-nos, né? Vocês vejam o seguinte, esse acordo feito pela Odebrecht com a justiça, autoridades brasileiras da Suíça e dos Estados Unidos, vedava o acesso a essas informações para uso de autoridades de outros países, no caso, particularmente, a Venezuela. Isso era proibido pelo acordo. E o Ministério Público, com a participação do Sérgio Moro, entre aspas, conspirava para, diante dessa impossibilidade, dar um jeito, isso é falado, a tal da comunicação espontânea, dar um jeito de vazar isso para a Venezuela, para interferir no processo político. E mais, no final das contas, se consegue fazer isso por meio da procuradora, da ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Dias, dissidente chavista, com suspeita de prática de extorsão da sua parte. Ela esteve aqui no Brasil, se reuniu com os procuradores, inclusive com o Rodrigo Janot, e depois disso divulgou 2 vídeos gravados pela Procuradoria-Geral da República Brasileira, documento sigiloso. Ela, depois desses encontros, vazou esse conteúdo, informando que um diretor da Odebrecht na Venezuela teria dado 35 milhões para a campanha de reeleição de Maduro, omitindo, no entanto, nesses vídeos, de que esse mesmo diretor, que a mesma Odebrecht havia dado 15 milhões de dólares para a campanha do Henrique Capriles, candidato de oposição. Além de tudo, um vazamento de natureza seletiva, como é típico do Brasil. E aí, Bruno? Temos dois. Eu sou falando de justiça, tem os dois pesos magistrado sem carreira. Só para explicar ao ouvinte, eu fiz faculdade de Direito, depois não exerci, não fiz OAB, nada. Eu só tenho o mesmo o diploma em Direito e os estudos a partir daí. Já está muito melhor que a gente. Já sai de algum lugar. Já está muito melhor. Já tá bom. Então, Andreas, o rábulo é aquele que exerce a profissão a despeito de não ter o diploma, né? Mas isso no passado, hoje nem pode mais. Olha, é tudo assim, né? Teria suposta gravação. Às vezes eu me pego, sei lá, num filme desses filmes completamente fantásticos, loucos, porque no fundo a gente fica tendo discussão sobre vários aspectos dessa confusão toda, sem saber se essas mensagens que estão sendo publicadas a conta-gotas são verdadeiras. Eu sinto uma dificuldade enorme de fazer qualquer tipo de ilação, porque agora o que a gente pode fazer é justamente isso,
Porque qualquer tipo de opinião, oposição, inclusive do ponto de vista jurídico e político, vai depender dessas mensagens, né, serem oficializadas. Esse som aí do Cuco é só pra te avisar que o tempo tá esgotando, só pra você já ficar familiarizado aqui com o Andrezão. Eu achei que fosse ele solta o Cuco. Achei que fosse algum magistrado. É implacável. É implacável. Um magistrado. É implacável.